Oi pessoal, mais uma vez aqui com vocês, Alexandre Rosa. Agora eu vou trazer, tá, a terceira parte do vídeo, tá ok? Para que vocês consigam entender. Essa terceira parte do vídeo, o que eu vou tentar passar para vocês é o que eu entendi desse fenômeno e por que eu entendo que isso é um EQM, tá? Porque as pessoas, é óbvio, como eu falei, eu sou uma pessoa de exata. Muitos podem entender, né? A gente sabe que tem aí psicólogos assistindo, alguns acompanham, é interessante ter conhecimento desse assunto, né? Para poder explicar algumas pessoas que ficam em dúvida. Eu mesmo fiquei muito preocupado com o que acontecia, busquei psicólogos, né? Para poder entender, mas a única coisa que eles me disseram: meu filho, você não tem nada, e isso foi consequência do acidente, né? E acha até você inteligente, essas coisas que eles costumam falar para dizer que eu não tenho nenhum tipo de problema, né? Porém, é óbvio que vocês e alguns de vocês devem entender que o fenômeno que aconteceu do EQM, ele parece ter uma relação de uma percepção do ambiente real, mais um estado de consciência. O que eu estou querendo te dizer? A impressão que eu tive é que eu estava num laboratório, provavelmente eu estava no hospital, né? A realidade é que naquele momento eu estava no hospital. Eu poderia estar olhando para o hospital e tendo um entendimento inconsciente, né? De que ali era um laboratório, né? Então é óbvio, né? É óbvio que à medida que eu relatei isso, algumas coisas batem com a situação que eu estava vivendo. Dá-se a impressão de que você tinha uma confusão do que realmente estava acontecendo à minha volta. Eu, como pessoa de exato, é óbvio que eu pensei isso. É óbvio que eu também achei que fosse isso. Né? É claro, eu achei isso. Não, eu estava misturando a realidade com fantasias, com partes da minha consciência. Isso é natural, não pense que não é assim, né? Muitos devem estar dizendo assim: esse cara estava delirando, né? Delirando e via algumas partes de coisas reais e outras partes misturava-se com delírio. É óbvio que eu pensei isso, gente, é óbvio, né? Não estou tentando fazer nenhum sensacionalismo, nada, tentando empurrar para vocês alguma coisa que seja diferente. Eu sou uma pessoa bem sincera e coerente, baseado no que eu entendo, né? E divido os meus conhecimentos. É óbvio que essa possibilidade existe, mas o porquê que eu encaro isso como EQM? Porque eu comecei a notar que aquilo não era só um fator de uma confusão da minha consciência por ter batido a cabeça na queda. Não foi. Por que eu digo isso? Agora que vem as coisas mais estranhas, tá? Por mais esquisito que isso que eu vou te dizer, foi a pura realidade. E essa realidade foi que fez eu entender que isso é um EQM. É um fenômeno que não posso afirmar que seja sobrenatural ou natural, né? Quem sou eu para dizer que conheço todos os padrões da física, que eu possa dizer que algo seja natural ou não natural. Mas o que eu tenho certeza é que isso aconteceu. Né? O que é o acontecimento? O que é a certeza? O acontecimento é o que você entende, é o que você percebe com os seus sentidos, né? A capacidade de você ouvir, né? O seu tato, sua audição, visão, são os sentidos que a gente consegue perceber. Tudo que atinge esses três sentidos lhe dá uma sensação de realidade. Então, para mim, tudo foi real, certo? Mas o que? O que demonstrou isso? Primeiro, um dos passos foi o que eu te falei, né? Quando o meu cunhado chegou até mim, né? E ele disse que no carro eu falava sobre a presença de uma criatura, né? Que eu percebia, uma criatura de quase 3 metros, toda contorcida dentro do veículo, né? Esse é um ponto, né? Que realmente me confirmou que eu falei isso, né? Mas ainda está dentro da possibilidade de uma confusão, eu estar imaginando coisas e viver na realidade de estar dentro de um carro, né? E o outro fator também, né, foi o que o meu sócio falou, né, o que tem lá o estúdio, que ele disse: mas cara, eu tinha acabado de ligar para você e você falou que estava vindo para cá, né? Isso também demonstra isso. Você estava vindo para cá e de repente você, assim que eu desliguei o telefone, sua esposa ligou e falou que você já estava em coma no hospital, né? E se você já estava em coma no hospital, o acidente já tinha acontecido pelo menos
por mais de meia hora, ou se possível 1 hora, né? Porque houve um momento da queda, né? Fui socorrido no próprio, na própria empresa, de lá fui conduzido para um hospital e tal, para que depois eles ligassem dizendo, ó, seu esposo sofreu um acidente e tal, ele está aqui em estado de coma. Né? Então, coisa muito complexa. Isso também é uma das situações que fazem comprovar isso. Mas o mais extraordinário disso tudo, tá? que fez com que eu tivesse certeza disso, foi assim que eu voltei. Vejam bem, isso já não é o que a gente pode chamar de sonhos ou EQM. Tá? Isso aí foi foi assim que eu retornei do hospital. Tá? Foi assim quando eu retornei do hospital. Isso foi uma coisa impressionante. E eu muito confuso, sem saber, mas hospital como? Não estou entendendo. Hospital, estava falando com a minha esposa. Nesse momento, tá, eu fui para a sala, fiquei um tempo na sala, né, estava refletindo sobre as coisas, olhando o calendário, assustado, né, que realmente tinham passado dias. Então eu escuto a minha filha pensar alguma coisa no quarto. Pensar não, falar alguma coisa no quarto. Mas uma coisa assim, daquelas coisas de jovens que a gente, né, não gosta muito, né. Aí eu cheguei para minha filha e falei para ela, pô filha, não fala um negócio desse, isso é feio e tal. Eu vi em voz alta, né, muito claro. Não pensa isso é muito chato, não é legal um negócio de você falar um troço desse aqui. Pô, tô aqui na sala. Aí minha filha veio de lá, olhou para mim e disse assim, pai, eu não falei isso. Eu pensei isso. Aí, o quê? Eu pensei. Eu fiquei olhando para a cara dela e disse, impossível, eu ouvi você falando, não. E ela ficou assustada. Inclusive, minha família ficou assustada durante muito tempo, desde quando eu voltei. Eu estava uma pessoa muito diferente, muito estranha. Que, por incrível que pareça, tem alguma relação com o que acontecia lá comigo. Desse mundo ficcioso, ou estranho, sei lá, ou de uma outra realidade, né? Que a gente chama de EQM. Parece que eu voltei de lá com certas particularidades. Lembra que os seres que eu vi, eles não moviam a boca? E eu tinha a sensação de que eu ouvia completamente, como se fosse a propagação do ar, como se fosse o áudio normal. Né? Eu percebia isso, mas eles não moviam a boca. A mesma coisa foi com a minha filha. Ela provavelmente não falou, ela não moveu a boca, mas por ela ter pensado, eu escutei exatamente como se ela tivesse falado comigo. Veja bem, isso não é o EQM. Isso eu já tinha voltado do hospital e estava em casa. Durante um mês eu fiquei muito estranho, com algumas coisas que parece que eu trouxe de lá, desse lugar, dessa coisa meio estranha. Então esse já foi um fator. Né? Eu estava ouvindo pensamentos, vamos dizer assim, ouvindo pensamentos. Né? Não foi uma coisa muito frequente. É como se fosse até uma espécie de eu passar por aquela situação para que diga assim, tá vendo? Você pode isso. Nesse momento você faz isso. Mas não era toda hora. Né? Pelo que eu me lembro, acho que até foi essa a única vez que eu escutei, no caso da minha filha. Né? Mas no dia a dia poderia ter escutado, mas nem prestava atenção, porque era como se fosse áudio mesmo. Né? Como se alguém estivesse falando, então só se eu tivesse prestado atenção na pessoa, eu poderia identificar se ela não movia os lábios, alguma coisa desse tipo. Tá? Então esse foi um dos detalhes. Eu li o pensamento da minha filha. Né? Ela ficou muito assustada. E minha família, com muitas outras coisas que estavam acontecendo dentro de casa, estava assustada. Às vezes eu queria dormir na casa da mãe e tal, ficava me olhando de cara torta. Outro detalhe, tá? Outro detalhe. Quando eu voltei, né, tinha uma cama grande, pesadona, né, que não é muito fácil se locomover, 2 ou 3 pessoas que tinham que se mover. E eu, quando eu voltei do hospital, eu simplesmente, né, as pessoas empurraram, levaram aquela cama para lá, botaram, eles não conseguiam, né, precisava de 1 a 2 homens fortes, né, de porte, para poder mover essa cama, para colocar a Cristina, tirar lá do quarto, botar na sala, uma coisa desse tipo assim, para ficar mais próximo de mim e tal. Aí eles estavam chamando vizinhos ou parentes, não lembro, para poder ajudar a empurrar a cama. Aí não queria que eu pegasse, porque eu tinha vindo do médico e tal, estava muito diferente. Inclusive, tá? Quando eu voltei do médico, eu perdi muito peso. Tá? Eu tinha uma faixa de 100 e poucos quilos. Eu cheguei a me pesar, estava com uma faixa de 70. Né? Tava uma faixa de 70. Eu tinha uns 100 quilos, mais ou menos 70. Né? Quase uns 80. Mas foi muito peso rápido. Né? Dentro da faixa de um mês, isso é uma coisa muito rápida. Né? E estava muito magrinho, né? Tem fotos aí
Depois eu posso enviar essas fotos para mostrar como eu era antes e como eu retornei, muito magrinho, né? Mas apesar de ter voltado magrinho do hospital, eu estava com uma saúde inacreditável, melhor até do que, né? Eu sou um cinquentão, mas estava com uma saúde que parecia que eu tinha uns 30 ou menos, por incrível que pareça, né? Muito saudável, né? E por isso que eu não acreditava nem que eu estava no hospital, não sentia nada, não sentia dor, não sentia nada, e estava me sentindo tão saudável como eu nunca senti antes, né? Aí quando eles foram lá buscar aquele pessoal para buscar a cama, para empurrar a cama, né? E eles não queriam que eu mexesse na cama, porque eles estavam assustados, porque eu vinha do hospital daquele dia, achavam que eu devia estar fraco, alguma coisa desse tipo. Só que eu, né? Como todo negro, né? Uma pessoa idosa e tal, a gente é teimoso, né? A gente é teimoso. Aí eu fui lá, quando eles se distraíram, eu falei assim, não precisa de ninguém, não, eu vou empurrar isso. Eu peguei essa cama. Gente, por inacreditável, uma coisa surpreendente, tá? Essas coisas aconteceram, não acontecem hoje, tá? Mas aconteceu por um período aproximadamente de um mês. Eu fiquei com esses estranhos, vamos dizer, sinais, né? Isso aconteceu comigo. Eu peguei aquela cama, ela estava muito mais leve que um sapato. Eu não sei nem explicar. Eu consegui pegar ela se quisesse com um braço. Eu estava com uma força extraordinária. Eu peguei aquela cama de uma maneira que eu olhei assim, só faltava jogar ela pro alto, assim com a mão. E achei aquilo estranho, aí eu fui, empurrei, botei ela no lugar. Falei, mas você puxou essa cama, como você fez isso? Não sei, essa cama é leve. Não é leve, não sei o que. Não, ela é leve. Mas não, a cama era pesada. Eu estava com uma força inacreditável. Parecia eu lá naquele lugar ainda, que eu era muito forte, que eu dei um peteleco naqueles seres, eles voaram longe. Essas coisas estavam acontecendo comigo, entendeu? E isso estava me deixando muito confuso, muito, né, muito, o que está acontecendo? O que está vendo? Até um ponto que eu comecei a achar, e lembra-se que eu olhava a minha casa, parecia que está diferente, minha esposa é diferente, a minha filha, ela tinha filhos, eu virei avô. Eu não era avô, meu filho não tinha nem namorado. Quando eu voltei, ela estava casada e eu tenho uma neta, né? Então essas coisas estavam muito confusas para mim, eu começava a ficar num estado de... Eu comecei a olhar para tudo e falei assim, meu Deus, então de repente houve isso. Eu sofri esse acidente e morri. A sensação que eu estava, e baseado em tudo isso, é que eu estava morto. Eu comecei a olhar, pô, isso não é minha casa, isso não é minha esposa, isso não é minha família. Pô, eu não posso ser assim, né? Eu tô morto, ou achava, né? Se eu entendesse o que era EQM naquela época, de repente eu achava que eu estava dentro do EQM, ou dentro do sonho que eu ainda estava. Mas não, isso era pura realidade acontecendo à minha volta. Aí eu falei assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? A sensação que eu tinha é como se eu tivesse morto. Eu falei, eu morri? Será que eu tô morto? Então é isso, eu tô morto. Essa gente deve ser tudo anjo, fingindo que é da minha família e tal. E quando chegar um certo momento, eles vão dizer, Alexandre, sabe o que aconteceu? A gente não queria só criar uma situação para você ficar nervoso, assustado. Não, você morreu. Nós aqui não somos nada do que você pensa. Eu tô esperando isso. É absurdo, né? Estranho, esquisito, mas é o que eu estava esperando. Falei, vocês não é minha família, eu morri, acho que eu realmente sofri um acidente, não sei como, caí de lá e morri. E eles estão fazendo tudo para que eu entenda isso de uma maneira mais suave, mais tranquila, que não seja um choque. Para mim, só pode ser isso, porque como é que eu posso ter essa força? Como é que eu posso estar ouvindo a pessoa pensar e eu estar ouvindo como se ela estivesse falando? Né? Isso é uma série de coisas, mas eles não, você tá ficando, né? Pra eles eu tava ficando maluco, né? Pô, a queda foi muito forte, ele tá delirando, né? Mas eram as coisas que eu sentia. Porém, eles viam isso. Eu tô falando de testemunhas. Tô falando que foi coisa que eu vi, não. A minha esposa, meus filhos, todos eles viam e achavam isso muito estranho, muito esquisito. Eles tinham medo de ficar comigo, né? Porque como é que pode uma pessoa ficar com uma força dessa? Uma pessoa tá ouvindo o pensamento de outro. Eles tinham medo, né? Todo mundo tinha medo de estar perto de mim, né? E eu já estava começando a ficar triste, deprimido. Então eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha certeza de nada, não sabia quem eu era, se eu estava vivo, se eu estava morto. Estava entrando num estado de loucura, né? Sendo que outra coisa também super interessante, tá? Vocês perguntarem, eles são testemunha, minha família e outras pessoas que me viram são todas testemunhas. Eles vão dizer que viram, mas eles não entendem, eles nem gostam, principalmente minha família, não gosta nem muito de entrar nesse assunto, eles não gostam de falar nisso. As pessoas, diante de coisas diferentes, confusas, elas parece que elas temem, né, alguma coisa desse tipo e evitam, né, falar.
Mas uma outra coisa interessante era a questão de que, lembra que eu estava todo fatiado lá no meu EQM, né? Todo cortado, que eu fui amarrado e tal, e depois eles me devolveram e me colocaram planando naquela maca que flutuava, que não sei, veio uma máquina que veio consertando todos os meus cortes, né, que eu tinha, e eu saí dali inteirinho. Eu não sei se cheguei a falar, tá? Mas vou deixar aqui para que vocês pensem nisso. Havia uma cicatriz que ficou no meu braço, um desses cortes que ficaram assim no meu braço, daqui a aqui, tá? Nos dois braços. Essa máquina consertou tudo, mas ali ficou como se fossem umas queloides gigantescas, né? Aqueles cortes assim, ficou como se fosse um queloide. Isso lá no meu EQM, eu vi assim, a única coisa que não ficou bom foi isso. Fechou? Fechou, mas com um queloide, né? Quando, isso aqui é impressionante, quando eu voltei, que eu estava ali, próximo à minha esposa, conversando com ela, falou, eu olhei para o meu braço e falei, mas e isso aqui? Aquela queloide estava no meu braço. E ela viu, ela falou, isso aí é algum resultado do acidente, alguma coisa assim. Foi o que ela falou. Ela viu as marcas no meu braço, né? E ela dizia, isso deve ter sido alguma coisa, que você estava preso lá no hospital e tal, e gerou essa marca, essa coisa toda, mas era uma queloide, eu estava vendo uma queloide. Né? Eu falei, isso aí, queloide geralmente é através de cortes muito profundos, né? E acaba ficando aquela marca. Eu fiquei assustado com aquilo. Falei, tá vendo? Alguma coisa realmente aconteceu, porque eu tô com uma marca aqui, né? Só que eu dormi e no dia seguinte aquilo tinha desaparecido. Hoje eu não tenho nada, eu não vejo nada. E eu pergunto pra ela, cadê aquela marca? Ela sumiu. Mas eu falei, pô, mas como que pode sumir aqui? Né? Pessoas simples não entendem, né? Mas pra eles, assim, eles assumem. A marca tinha. O que era, não é, mas eles acham que era algum produto de estar preso a algum equipamento, alguma coisa do hospital, e aquilo ficaria. Né? Achou estranho também ter sumido de um dia para o outro, mas não assustaram eles. Para mim, foi muito significativo. Né? Muito assustador saber que aquela queloide que eu tinha visto desapareceu. Outro fenômeno também que demonstrou que eu estava vivendo coisas estranhíssimas. Então, dentre esse aí houve uma outra situação. Veja bem, tudo isso sem o EQM. Isso já em casa. Essas coisas estavam acontecendo durante um período de um mês. Acontecendo coisas desse tipo. Né? Um deles é que eu tenho um filho pequeno, né, Davi. Né, e o Davi estava brincando. E uma das pessoas que vieram me visitar viu alguma coisa. Né? Mas isso eu posso falar depois do que eu vou falar agora. Eu escutei uma voz, tá? Vou deixar uma outra parte para depois vocês unirem, para vocês entenderem. Se eu falasse alguns detalhes, né, vocês acabam se confundindo e não vão entender. O troço é muito confuso, tem muitos detalhes e é longo, né? Então tem que tentar dar um jeito de minimizar isso aí sem me perder, né? Porque o certo era contar um atrás do outro, mas não dá, senão a gente vai ficar horas aqui e não vai valer o programa, tá? O tempo é necessário. Então, o que aconteceu? Uma das coisas, quando eu fui dormir, tá? Isso era durante um mês, foi durante um mês certinho, né? No primeiro dia que eu fui dormir, tá? Vocês lembram que eu falei que tinha uma criatura no carro, lá no EQM, que eu vi uma criatura no carro de 3 metros e tal. Aí eu cheguei em casa, entrei, fui dormir, né? Falei com o pessoal, tal, entrei, fui dormir. Só que essa criatura, ela me seguia, ela saiu do carro me seguindo. Só que quando eu entrei em casa, ela não entrou na minha casa, ela ficou lá de fora, né? E na minha casa tinha os vasculhantes e tal. Tem os vasculhantes ali e tal, da janela e tal. Mas essa criatura ficou do lado de fora. E eu entrei em casa para dormir, olhei ela, falei, pô, troço estranho. Pra mim, lembre-se que eu tava achando que aquilo era um sonho. Então não me abalava mais, porque eu vi aquela criatura, mas eu tava achando que estava em estado de sonho, né? Um sonho de sensação de alta realidade, né? Então isso não me deixou muito preocupado, né? Mas quando eu voltei disso tudo, do EQM, tal, que estava no estado de realidade, que vou dizer assim, que fica mais fácil assim, quando eu estou ali naquele estado de realidade, né? Eu fui dormir, tá? No primeiro dia que eu fui dormir, primeiro foi esse dia que eu cheguei. Vamos dizer assim, o segundo dia que eu fui dormir consciente do que já tinha acontecido, o acidente e tal. Quando eu vou dormir, por volta de um horário mais ou menos, sempre era nesse horário, não sei porquê, mas era sempre nesse horário, próximo das 3 horas da manhã, mais ou menos, né?
2h30 e tal, alguma coisa desse tipo, 3 horas da manhã. Era sempre nesse horário. Então quando eu fui dormir, eu escutava a minha mãe me chamando, né? Às vezes minha mãe ou meu pai. Eu escutava a voz perfeita da minha mãe me chamando, Xande, Xande. Isso era por volta das 3 horas. Pô, mas minha mãe faleceu. Como que eu poderia estar ouvindo minha mãe? E olha que eu sou um ateu, acreditar em alma, coisas do outro mundo, era muito complicado para mim. Muito complicado. Mas eu estava ouvindo a voz da minha mãe me chamar. Isso eu, dormindo, e daqui a pouco eu acordo, né? E minha esposa está do lado dormindo, todo mundo dormindo. Minha esposa do lado, ela diz, ele está te olhando. Xande, ele está te olhando. Aí eu, ele? Ele quem? Aí ela apontou lá pro vasculhante da janela da minha casa. Tá? Para acessar aquele vasculhante, você passa por várias portas, né, gradeado e tal, da casa, aí tem uma entrada, é complicado. Tem pelo menos de 3 a 4 portões antes de chegar até onde está aquela janela da minha casa. Tinha vários portões com cadeado e tudo. Né? E, quando eu olhei ali para a janela, tá? Aquela criatura de 3 metros, o vasculhante geral, estava ali me olhando. Eu só vi a cara dela me olhando ali. Me olhando enquanto eu estava dormindo. Quando eu me mexi olhando, aí ela saía. Ela percebia que eu olhava, ela saía. Nisso de sair, eu escutava os barulhos das portas, dos cadeados, fechando em alta velocidade. Eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu tentando sair dali, não via nada. Né? Aí eu catuquei minha esposa, né? Aí, isso era todo dia, mas nos primeiros dias eu tentei acordar minha esposa, né? Eu escutava a minha voz chamar, minha mãe me chamar, Xande, Xande, ele tá te olhando. Eu olhava, catucava minha esposa. Denise, tá vendo aquilo que eu tô vendo ali? Tá vendo aquele negócio ali? Aí quando ela ia olhar, aquela coisa sumia. Desaparecia rápido. Né? Aí até ela se, né, voltar assim, né, do sono, aquela coisa toda, eu escutava os barulhos das portas batendo e tal. Quando ela abria os olhos, já não tava mais lá. Aí ela ficava, Xande, não tem nada ali, Xande, vai dormir. Isso é porque você está cheio de medicamento, você tomou muito medicamento, aí está tendo alucinações, isso é normal e tal. Bem, eu já falei para vocês, eu sou uma pessoa coerente, né? Eu sou uma pessoa de exatas, eu sou uma pessoa que sempre busca a lógica antes de qualquer coisa. E eu realmente falei, pô, ela tá certa. Eu tô tendo alucinações, de repente tô dopado aí, ainda tô com reações de remédio que eu tomei, né? Fiquei 1 mês no hospital e tal, então de repente, sei lá, eu tô vendo coisas que não tem nada a ver. Isso não tem sentido. Como é que vai ter uma criatura dessa de 3 metros, né? Mas eu estava acordado, tá? Eu sabia que estava acordado. Eu via minha mãe me acordar, eu notava que estava acordado, conversava com ela acordado, e ela nunca negou isso. Eu sempre acordei ela várias vezes na madrugada. Só que isso, como eu estou falando, isso foi durante 1 mês. Na primeira vez você se assusta, na segunda você fica assustado, aí terceira acorda sua esposa e tal, aí começa a conversar e tal, você acaba se acostumando. Aí você acha, pô, realmente não tem nada, isso aí é coisa da minha cabeça, isso vai passar. Isso é coisa da minha cabeça, eu estou muito dopado de muitos remédios, isso vai passar. Então eu já não temia mais. Eu achava que eu tava, né? E nisso a família brincando, zoa, né? Tá ficando maluco, doido, bateu a cabeça forte, vai pro médico, fazer não sei o que, aquele monte de coisa, né? Cada um entende da melhor forma possível. Eu, apesar de ter a sensação de que tudo que estava acontecendo era real, né? E para mim era real em algumas partes, porque eles presenciavam algumas coisas, não de tudo, né? Mas eu tinha que ser coerente. Porra, isso aí é algum medicamento, pô, não é possível, nada disso. Como é que eu vou escutar minha mãe faleceu, pô, como é que eu vou ver ela? Aí eu ia tolerando isso durante 1 mês. Até que, nesse caso aí, antes de finalizar isso aí a gente volta para aquele pedaço lá do meu filho. O que aconteceu? Nisso, quando acontecia essas coisas, eu começava a acordar, ficava atento. Não tinha só esse tipo de chamado. Uma vez também foi o chamado que eu ouvi minha mãe me chamar. Xande, desliga o gás está ligado. Isso tudo foi nesse período de 1 mês. E realmente eu acordei e vi que o gás estava ligado. Pô, todo mundo morrer dormindo. Foi a minha filha que, no desespero, a mais nova, mexendo lá no gás, foi fazer alguma coisa e deixou realmente o gás ligado. Minha mãe me acordou para falar, me chamar a atenção de que realmente ela havia esquecido o gás ligado. Aí eu acordei minha esposa e disse, pô, Denise, o gás acho que está desligado. Ela, por quê? Eu não sei, eu estou sonhando, alguma coisa falou que o gás está ligado.
que minha mãe tinha me falado, só que eu tava com vergonha até de falar isso, né? E ela foi lá, realmente, o gás estava ligado e desligou o negócio do gás. Esse foi um dos casos também, né? Que aconteceu. Esse foi, foi um dos detalhes. Outro detalhe, tá? Eles estavam me dando remédio direto, eles me davam remédio, eu nem sabia, não misturado na comida, coisa de família, né? Porque eles estavam assustados comigo, eles tinham medo, que eu sou um cara muito forte, e estava forte até demais, eles tinham medo de, sei lá, de algum momento eu ficar agressivo, alguma coisa desse nível, né? De um estado de briga e tal, e machucar eles ali. Eles estavam me dopando com algum tipo de remédio lá, e eu dormi, ainda não sabia disso, simplesmente minha mãe me avisou, de novo, falou que Xande, eles estão te dando remédio, e que não sei o que, dando remédio. Aí eu falei com a minha esposa, vocês estão me dando remédio e tal, nada, não sei o que, começou a enrolar e tal, não queriam dizer, daí acabou confessou. Estão botando que a gente está perigo, estamos ansiosos, os médicos também disseram que você devia tomar um remédio, que você está muito confuso, e a gente estava com medo. Mas não, que remédio o quê? Para de me dar remédio, talvez uma das razões de eu estar malucão aí vendo coisa é porque vocês estão me dopando, entendeu? Eu pensei logo assim, falei dessa forma. Falei, não, cessa com esse negócio de remédio, não precisa de remédio não, tô tranquilo, não acontecia nada. De repente eu tô vendo essas doideiras porque vocês estão me dopando, pô. Entendeu? Então eles pararam de dar remédio, mas ainda continuava vendo. Né? Isso pra mim era muito esquisito. Quando de repente, tá, isso aí que aí entra naquela parte lá que eu tô falando do meu filho, minha mãe falou, ele está lá fora. Era sempre ela. Sempre ela acordava de madrugada, umas 3 horas da manhã, e falava comigo. Aí ele está lá fora. Eu falei, lá fora. E aquilo, por mais que eu entendia que era uma coisa, sei lá, da minha cabeça, aquilo me incentivava a me levantar. Eu achava estranho, ficava curioso, eu não sei dizer o que é. Aí eu acabei acordando, aí abri a porta e procurava o que estava lá fora. Né? Eu tinha medo, né? E ficava assustado. Né? E eu, nessa época, eu tinha uma arma registrada, pegava a arma para me defender, sei lá o que era que estava acontecendo, entendeu? Aí eu via, olhar e não via nada. Só que nesse dia, falando, né, numa parte onde faz, eu tinha uma salinha ali que tinha algumas coisas de material de construção, de máquinas, ferramentas, né? Eu olhei ali e tinha um homem pequenininho. Era um homem mesmo, era um velho. Só que esse velho estava sem roupa nenhuma, por incrível que pareça. Mas ele não tinha nem 1 metro. Ele era muito pequeno, mas era um corpo perfeito de um velho perfeito. Não era de um anão. Era um corpo de um velho. Uma pessoa pequena. Não era um anão, era uma pessoa pequena. E eu olhei aquilo, né? Quando ela tinha dito isso, minha mãe tinha falado, eu saí para ver, né? E aquele velhinho estava ali, mexendo nas coisas ali. Mexendo, não, olhando. Ele estava olhando, não mexia nada. Ele estava só olhando fixamente para as ferramentas. E eu ali olhando para ele, assustado, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? E ele de repente vira para mim, né? Ele olha assim, e olha como se desse importância virasse o rosto. Aí eu, putz. Aí ele olhou de novo. Aí ele percebeu, parece que ele olhou, mas ele não achou que eu estivesse vendo. Ele não se preocupou de eu estar ali, ele sabia que eu estava ali. Mas ele, por alguma razão, ele achava que eu não o via. E quando ele percebeu que realmente eu estava vendo, aí ele se assustou e sumiu na minha frente. É como se ele tivesse feito alguma mágica para sumir na minha frente. Aquilo me assustou. Mas era um velho pequeno e pelado, sem roupa, olhando ali para minhas ferramentas dentro daquele quartinho. Meu Deus, eu tô ficando muito louco. Meu Deus, eu preciso de um médico. Era o que eu falava. Eu só pensava, eu tenho que ir no médico. Essa pancada na cabeça foi muito forte. Até quando eu vou continuar vendo essas coisas? Né? Aí nisso, eu falei com a minha esposa, aí virou a piada, né, da casa. Vira, né, a piada, todo mundo rindo. E o cara tá ficando maluco, a pregada foi muito forte. Aí eu não sei o que falar, eu só tento falar a verdade, né? Pra mim aquilo era real. Era real, como eu disse, era o que eu percebia, né? Mas eu também entendia que poderia ser uma possibilidade de estar dopado por medicamento. Eu associava as duas coisas. Pô, tem coisa estranha acontecendo e óbvio que alguma coisa é baseada na quantidade de medicamento, né? Que eu tomei, eu tive, eu não sei. Né? Só que aí, numa dessas conversas, que sabe como é que é a família, se reúne, brinca, gosta de falar, usa isso para brincar, né? Essas coisas. Isso veio uma prima da minha esposa, né, que estava fazendo visita. Aí quando ela desceu com o marido dela,
Na hora que a minha esposa fala, né, começa que eu sou a gozação, né, aí começa a falar desse assunto, ela olha pro marido dela, assustada, ela falou, eu não vi, eu não avisei, eu não te falei, e ele assustado fica assim. Eu falei, avisou o quê? Aí todo mundo parou para olhar ela, aí ela disse, 2 dias atrás, eu vim aí de dia, isso foi de dia, tá? Eu vim de dia, e olhei, né, na descida da entrada aí da tua casa, tava o teu filho, o Davi, o pequeno, né? E eu vi esse ser aí. E ela falou, cara de pau, eu vi esse velhinho, pequenininho aí, conversando com o teu filho. Ele tava brincando com o teu filho. Aí eu me arrepio quando eu escuto isso, né? Aí todo mundo ficou sério assim, calado. Ela, eu juro por Deus que eu vi, né? Aí todo mundo assim, e achei aquilo muito estranho, né? E ela falou que orou, tal, virou as costas, não estava mais lá, né? E ela falou pro marido dela, e ele falou, realmente, até pensei que minha esposa estivesse maluca. Agora tu tá falando isso também? Não é possível que os dois inventem a mesma história, da mesma clareza e posição ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa muito esquisita. Ele falou, aí foi aí que o pessoal começou a ficar, o que tá acontecendo e tal, né? E isso estava se passando os dias, né? Mas esse aqui foi o mais incrível, que foi quando completou próximo ao mês e que cessou mesmo o negócio, né? Pelo menos em relação a esse negócio de ouvir a minha mãe, de ver essas criaturas. Eu estava nesse dia, tá? Já tinha se passado quase 30 dias. A gente estava acordado. Eu, minha esposa, meus filhos, a gente estava vendo algum filme da Netflix, né? Um filme desses aí da Netflix, até tarde. Então já se passava desse horário, né? Ou era próximo desse horário, 3 da manhã. E eu já estava acostumado com esses barulhos esquisitos, de ver essas coisas. Eu não me assustava mais com isso. Eu só achava que eu estava maluco e que um dia aquilo ia passar. Achava que era superdosagem, que aquilo, meu sangue ia eliminar isso aí e depois eu ia parar de ver. Então não me assustava mais, né? É uma coisa prática para mim. Só que nesse horário, até tinha esquecido disso, né? Porque estava tão acostumado, assistindo o filme, né? Daqui a pouco eu escuto aqueles barulhos de abrindo porta de novo e tal. Aí eu na minha cabeça, lá vem essa doideira de novo. Mas não estava assustado, não estava nem aí. Quando de repente, quem vem? Minha filha e minha esposa. Aí minha filha, pai, é o quê? Tem ladrão em casa. Pega a arma, tem ladrão em casa. Eu falei, o quê? Não tá escutando, pai? Aí eu falei, vocês estão escutando esse som? Pai, tem ladrão em casa. Minha esposa, meus filhos, tudo em cima de mim falando, tem ladrão em casa, tem ladrão. Eu falei, ladrão? Vocês estão ouvindo esse som? Estamos, sabe? Então vem cá. Fica olhando pro vasculhante. Eles foram lá pro vasculhante. Nisso que eles olharam pro vasculhante, aquela coisa botou a cara no vasculhante e tirou. Assim como colocou, tirou rapidamente. Todos viram. Todos viram aquela coisa. Foi uma gritaria dentro de casa. E eu rindo. Eu falei, mas eu não tava maluco? Vocês viram? E uma choradeira, nego gritando, desesperado. E como a minha casa era próxima da casa dos pais da minha esposa, eles saíram de casa também achando que tinha alguém invadido a casa. Né? A casa, uma do lado do outro. Aí ele falou assim, tem alguém aí, tem alguém. Eu falei, não é possível, vocês ouviram isso? Todo mundo ouviu. Tanto a família dela. A família não viu, só ouviu. Eles ouviram. Mas a minha família toda viu. Todo mundo foi uma choradeira. Aí uma gritaria. E eu rindo. Falei, mas vocês não é possível, vocês viram isso também? Então, não estou maluco. Eu sei que no final das contas todo mundo dormiu na mesma cama. Ou meu filho, mulher, criança, todo mundo na mesma cama. Né? Aí no dia seguinte, né, por conselhos de outras pessoas e tal, foi todo mundo para a igreja. A gente foi para uma igreja, começou, né, a orar e tal, aquelas coisas que a gente faz, ouvir, né, as pregações do padre e tal. Nunca mais. Desde aquele dia até hoje, nunca mais ouvi minha mãe me chamar, nunca mais vi essa criatura, nunca mais apareceu, parou barulhos, parou tudo. Né? Aí eu entendi que isso não era remédio, isso não era só produto da minha imaginação, era alguma coisa além. Né? Isso era alguma coisa além. E isso também foi mais uma questão que me fez entender que não é, que o EQM não é qualquer coisa. Não é o que as pessoas pensam, não é produto de imaginação de qualquer um. Alguma coisa muito além e forte. Né? Aí eles ouviram aquilo, cessou.
né? Agora, o mais incrível disso aí, tá? O mais incrível, né? Assim que cessou essas aparições, esse escutar minha mãe que faleceu, essas coisas meio estranhas aí, meio, vamos dizer, até espiritual, né? Se parece muito o que as pessoas chamam de fenômeno espiritual, isso tem mais essa cara. Aí veio uma outra situação, mas essa foi uma vez só, e foi a partir daí que eu comecei a entender, ou creio que entendo o que é EQM. Tá? O que realmente aconteceu? Nisso, eu tava muito magrinho. Lembra que eu falei que eu tava magrinho, 70 quilos e tal? Eu sou um negão grandão, né? Com mais de 1,75 m, aquela coisa toda. E a família me viu muito fraquinho. Aí falou, pai, né? Aparentemente, né? Se bem que também aquela força foi um período de 1 ou 2 dias. Depois aquilo subiu. Aquela força foi subindo gradativamente e voltei a ter a força normal. Até pelo contrário, eu fiquei um pouco mais fraco. Fiquei como uma pessoa de 70 quilos normal e tal, que eu deveria ter mais por causa do meu porte, né? Aí me filhos, pai, você tá muito magrinho, tá muito não sei o que, faz uma academia. Falei, pô, academia? Eu não sei fazer essas coisas, não é o meu perfil, malhar, não é comigo não. Aí, não, pai, vamos fazer, vai pra academia. Eu falei, tá bom, filha. Tava todo mundo mandando, tava mandando em mim, né? Eu era o doente. Aí em casa todo mundo manda em você, filho, pai, mãe, todo mundo, né? Até o cachorro. Aí eu, tudo bem, vamos pra academia. Aí fui me inscrever na academia, não sabia como era e tal, aquela coisa. Aí nisso, tá? Foi até o período, isso aí era o período que teve, foi Copa não, era as Olimpíadas, tá? No período das Olimpíadas, próximo de 2015, 2016, eu não lembro quando foi. Eu já estava em casa. Aí eu entrei na academia naquele dia, né? Minha filha já fazia academia, né? Minha filha mais velha, e acho que a mais nova estava fazendo também. E eles que me convidaram. Aí fui na academia com eles e tal. Mas nos primeiros dias, né? A gente tem como é que é o nome dos caras que ficam treinando a gente, né? O cara fica treinando a gente, vai explicando como que usa as máquinas e tal, né? Como é que tem que fazer aquilo tudo. Aí eu tô ali, né? Aí esse treinador tá me explicando como usar. Eu tava numa máquina dessas aí que eu não sei o nome dessas máquinas. Né? Uma que você para fortalecer, acho que a nossa perna, né? Empurrando aquilo ali. Ele tá falando comigo, me explicando. Aí nisso, né, como eu falei, eu tenho uma empresa, eu tinha um negócio, né? Aí eu quis ver se o meu sócio estava resolvendo os problemas da empresa, né? Aí eu peguei meu celular, né, ele conversando comigo e tal, eu peguei meu celular e liguei o celular para falar, né? Para ver o que estava conversando, para conversar com ele pelo Zap, né? Aí nisso, quando eu mando uma mensagem e recebo uma mensagem, eu recebo uma mensagem com escritas tipo aquelas escritas numa linguagem muito primitiva, é como se fosse o hebraico antigo, né? Todo mundo fala, pô, mas tu conhece hebraico antigo? Não conheço hebraico antigo, mas eu sei mais ou menos, porque eu gosto de ler livros e tal, eu já vi, né? E eu tava nesse período de muita curiosidade, eu tava fuçando tudo. Cara, a pessoa me respondeu em hebraico antigo, né? Mas aí, quando eu vi aquilo, né, fazendo aquele exercício, eu me lembrei que a gente era um período das Olimpíadas, né? E estava tendo muito conflito com o negócio, né? Antes tinha caído as Torres Gêmeas, aquela coisa toda. Então eu achava que tinha um monte de terror, né? Invadindo e criando uma série de terror na internet, naquela coisa toda. Aí eu ri, né? Comecei a rir. Aí eu falei, meu Deus, esses caras aí, esses terror, né? Eles estão agora entrando no celular das pessoas e, né, hackeando e fazendo um monte de besteira, né, para assustar as pessoas. Era a Olimpíada, era aqui até no Brasil, parece, né? Aí eles estão, né, bagunçando, né? Aí eu comecei a rir. Aí mostrei pro treinador. Aí eu falei que os caras estão escrevendo no celular, né, no Zap, né? Esses caras. Eles são tão ridículos, eles estão escrevendo até em hebraico antigo e tal. Aí quando eu mostrei pro cara, o cara olhou assim e falou, não, a pessoa tá falando isso com você. Aí o quê? Eu peguei o celular. Não, tava em hebraico. Não, cara, isso aqui, tu tá entendendo o que tá escrito aqui? Falou, fulano tal tá dizendo pra você fazer isso. Eu falei, cara, ele via, olha o nível da loucura. O cara via a pessoa conversando comigo normalmente, o que ele tava mandando. Mas eu olhava
em hebraico, aquelas letras antigas em hebraico, né? Eu vendo aquela coisa, eu falei, ué, como é que eu tô vendo isso? O cara tá vendo aquilo que nisso que eu falei isso, assustado, porque eu tava vendo diferente do que ele tava vendo, né? Ele conseguia ler e eu não conseguia ler. Eu olhei para as máquinas, que tava todo mundo treinando, todas as máquinas têm aquelas propagandas escritas. Cara, tava tudo em hebraico. Aonde tinha letra, tava em hebraico, propaganda. Onde eu olhava dentro da academia, tava em hebraico. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu tô ficando louco. Eu tenho que ir pro médico. Tem uma coisa errada aqui. Por que eu tô vendo as letras nesses escritos estranhos? Né? E meu coração batendo rápido. Nisso que eu falando isso, né? Aí eu escuto o próprio treinador falou, seu Alexandre, o senhor tá bem? O senhor tá pálido. Tá... Aí eu olhei pro cara. Quando eu olhei pro cara, cadê o cara? O cara sumiu. Eu ouvi o cara, não, eu tô bem, mas o cara não tava na minha... Eu não via mais o cara. Aí quando eu olhei para as pessoas, né, aí eu vi as máquinas estavam funcionando, as pessoas não fazendo aquele negócio que é para peito na máquina. O cara sumiu, a máquina estava funcionando sozinha. Ou as pessoas estavam lá e eu não conseguia ver. Né? As máquinas tudo funcionando sozinho. Olha, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu com medo, não queria falar nada. Né? Falei, cara, que as pessoas estão sumindo. Todo mundo da academia, a academia estava cheia, sumiu. Só ficaram as máquinas e o que estava escrito nas máquinas, ou em qualquer lugar que tivesse escrito, estava escrito naquelas letras tipo hebraico antigo. Aí meu coração batendo forte, aí de repente eu olho para o fundo, vejo duas mulheres. Né? Umas mulheres bonitas, de cabelo comprido, né? Não sei se eram louras, né? Parece que nessas obras você perde a noção até de cor, não sei o que é. Cara, isso acordado, isso não é QM não, acordado ali, vendo ali. Né? E elas tinham um cabelo grande, muito grande, né? E umas roupas bem coladas. Era academia, elas estavam na academia. Porém, essas mulheres não estavam ali comigo na academia, mas elas estavam na academia. E elas me olharam, quando elas me viram como um fantasma. Passando assim por mim, com medo, e quando passou por mim, elas correram. E eu olhava elas como um fantasma também, porque elas não estavam ali. Do nada elas apareceram, duas mulheres. Eu falei, assim como eu olhava ela como fantasma, ela olhava para mim como se eu fosse um fantasma. Elas passaram por mim e eu deixei elas passando. Aí nisso eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí eu sinto, eu não vi, tá? Eu ouvia vozes de pessoas conversando, né? Mas eu não via as pessoas. E as máquinas funcionando ali como se alguém estivesse nas máquinas e tudo escrito nessa língua antiga aí. Aí eu sinto que alguém, assim que eu vi essas duas mulheres, que elas passaram correndo, e eu assustado também, alguma coisa passa por mim, por trás. Não vi, eu senti que algo estava passando por trás. Aí deu 2 tapas assim no meu ombro. Aí nisso que deu 2 tapas, automaticamente as pessoas começaram a voltar. E outro detalhe, que eu esqueci de falar. Antes de ver essas mulheres, eu comecei a ver que a academia começou a mudar. As máquinas começaram a mudar, veio umas máquinas melhores, maiores, aí o vidro, o espelho foi para um lado, e que mudou? Começou a mudar tudo na academia. Né? A academia ficou mais bonita, ficou diferente. É como se eu tivesse sido jogado para uma outra academia. Né? Por isso que estavam aquelas duas mulheres lá. Né? E essas mulheres estavam nessa academia. Né? As outras que estavam ali não estavam. Né? Então quando eu digo cara, mas eu não sei o que foi, né? A sensação que alguém passou por trás de mim, deu 3 tapas, aí tudo voltou ao normal, né? Aí foi sumindo, voltando ao normal, aquelas letras desapareceram, as pessoas voltaram a aparecer. Aí de novo o rapaz apareceu do meu lado e disse, Alexandre, o senhor tá bem? Eu falei, não, tô. Aí o senhor vai fazer outra mais? Depois eu volto aí, eu vou em casa rapidinho, daqui a pouco eu saí correndo, minha filha, pai, onde o senhor vai? Eu vou pra casa. Vou pra casa, depois eu converso contigo. Né? Voltou tudo ao normal. Aí eu cheguei em casa. Aí eu comecei a falar, meu Deus, aí comecei a chorar. Eu fui pro quarto, me fechei no quarto. Já estava num estado meio depressivo, perdi dinheiro pra boa naquele acidente, aquela coisa toda. Aí ferrou. Falei, meu Deus, tô ficando louco. Tô ficando maluco, o que eu vou fazer? Chorando, eu acho que o impacto foi tão grande que ferrou meu cérebro. Tô vendo coisas, imaginando coisas, estou entrando em depressão. Né? Desesperado, chorando, trancado dentro do quarto, porque eu tava vendo coisas que não existiam, eu tava ficando louco. Aí, veja bem, nesses momentos não são EQM, não tava dormindo, não tava nada. Quem aparece de novo, que surge aquele clarão dentro do meu quarto, aparece de novo.
Jesus, né? Quer dizer, eu não sei se o nome dele é Jesus, porque eu até queria perguntar, mas sabe, lembra que eu disse que tem tipo um controle que domina aquilo que eu pergunto? Ele não permitia que eu perguntasse isso. Não sei como eu não consegui, né? E tipo assim, acho até que eu cheguei a perguntar. Acho que eu cheguei a perguntar nesse caso assim, lá em casa. Que falou, mas o senhor é Jesus? Né? Porque ele era um pouco diferente, como eu falei, nas roupas meio high-tech e tal. E ele falou, isso importa? Ele deixou bem claro assim, isso importa saber quem eu sou? Isso vai mudar alguma coisa? Você acha que as pessoas vão acreditar no que você vai falar? Aí ele falou, isso não é importante. Você está aqui comigo e está preocupado em saber quem eu sou? Ou você quer saber o porquê que eu estou aqui? Aí eu falei, não, eu quero saber o porquê eu estou aqui, né? Aí foi que a gente teve uma conversa. Aí ele começou a explicar algumas coisas, tá? Como que eu vou te dizer isso? Como que eu vou explicar isso para vocês? Eu teria que dar uma continuação da minha história, da minha infância, quem eu sou e as coisas que eu já vinha trabalhando nisso, né? Que para mim era meio ficção científica. Eu sou um cara da área de eletrônica, gosto muito de eletrônica, mas eu sou muito parecido com Elon Musk, né? Só que ele conseguiu chegar lá. A razão de eu montar meu negócio e tal, porque eu sempre fui voltado para ciência, tecnologia e futuro. Né? Eu achava que nesses tempos a gente estaria vivendo em Marte, assim como ele quer ir para Marte. Eu já achava que a gente já estaria dominando isso. Mas eu sempre quis isso aí, tá? Eu sempre quis chegar em planetas, essas coisas todas. Isso foi de mim desde criança, tá? Eu com 8 anos de idade eu já mexia com eletrônica. Então, isso tudo teve, eu posso dizer com toda certeza que isso tudo tem a ver com isso, tá? Mas aí teria que ser um outro relato mais demorado. Talvez eu consiga fazer um canal para explicar isso para vocês. A questão é o que eu tenho de diferente. É uma coisa que muita gente tem, mas eu acredito que tenha isso, de alguma forma isso despertou a atenção dele. O que eu sei despertou a atenção dele, né? O que eu sei que eu buscava. Passei por 30 anos pesquisando isso. O que eu pesquisava? Né? Por eu ter essa paixão do espaço, galáxia, essas coisas todas, né? Que eu sempre estudei isso quando criança, uma vez eu passei por pode-se dizer também que é um fenômeno, algo que eu vi, presenciei, e eu quis trabalhar sobre isso. Né? Como chegar ao espaço, como dominar o espaço e tal. Eu entendi que todo o segredo estava na área, né? Estava na questão de gravidade. E comecei a estudar sobre gravidade, né? E era uma coisa muito complexa e tal, não chegava a um denominador disso aí. Antes dessa queda, tá? Te digo, semanas antes dessa queda, eu entendi o que era, descobri e sei como funcionava. Na verdade, isso tem a ver com espaço-tempo. E eu, por mais absurdo que possa parecer, por mais estranho, mas isso, se me der a oportunidade, eu tenho como provar, tá? Eu descobri como seria a possibilidade das viagens de galáxia, espaço, de planetas para planetas. Eu descobri isso, tá? Isso tem a ver com espaço-tempo. Eu, dentro dessa pesquisa, descobri isso e uma semana depois eu sofri esse acidente, tá? Por quê? É lógico, eu não sou um físico, então se eu falar um negócio desse, ninguém vai me escutar, ninguém vai me dar atenção. Então, quando eu descobri, eu falei assim, eu vou botar isso aí, eu vou botar isso na internet. Eu vou falar para todo mundo na internet, mesmo que eu não faça, alguém faz. A questão é ter dinheiro, a possibilidade, ou ser um Elon Musk da vida, e ter um laboratório para poder fazer isso aí. É só questão de ter um laboratório. Eu não vou conseguir fazer, mas eu sei fazer. Eu descobri isso, eu levei 30 anos para descobrir isso. Tá? E a coisa mais assustadora, o que é isso? Na verdade, essas máquinas são máquinas. O mais ridículo que eu vou falar, mas é uma máquina do tempo. Viaja para frente e para trás. Volta. Presente, passado, futuro. Tá? Eu descobri como isso funciona. Aí foi que eu comecei a entender essa questão da EQM, porque foi ali que ele falou. Ele chegou para mim e disse assim, que eu comecei a ficar, né? Aí voltando lá, falei, pô, aí ele sempre perguntava coisa pra mim, por que você tá triste e tal, nesse estado? Eu falei, pô, tô ficando louco. Porque eu tava na academia, eu vi isso, daqui a pouco eu vi aquilo e tal, fui explicando tudo que eu tinha visto, né, na academia. Aí ele chegou pra mim, olhou assim, mas Alexandre, não era isso que você queria? Eu falei, que eu queria? Como assim? Você não queria saber
Se é possível a viagem no tempo? Eu falei, possível a viagem no tempo? É. Aí eu, como assim? Calma, você vai entender. Aí depois começamos a entrar em outros assuntos. Qual a razão disso? E o quanto isso é importante para a existência da espécie humana. Tá? Sem isso, tudo que nós sonhamos ou acreditamos que vem do futuro para o bem da espécie humana, não vai. Se não descobrir, se não tiver na mão quem tem esse conhecimento ou tecnologia, assim, seja lá o que for, esquece. A espécie humana some da face da Terra. Entendeu? Então isso tem que ser feito. Assim como eu, diz ele que existe sectas que buscam e que já sabem a coisa. Agora, quem é que vai introduzir isso? Isso é importante que seja feito o mais rápido possível. Tá? Ele me falou que está para acontecer. Líderes de nações sabem o que vai acontecer, só não sabem como que vai escapar da situação. Eles só não sabem como. Então estão criando situações para que você não perceba. Porque o corre-corre vai ser muito grande. Né? E parece que Sete tem, vamos dizer, a chave para que isso, não é que vai impedir, mas é que vai salvar. Eu não posso dizer nem salvação. Tá? Ele não veio aqui para salvar ninguém. As pessoas pensam que Cristo veio salvar a gente. Não. Ele veio salvar a espécie. E mesmo assim, é a espécie que... Depois eu vou entrar nesse assunto, é complexo, eu não posso falar. Eu não posso falar agora. Tá? Por isso que ele controla isso. A questão não pode ser falada. As coisas têm que acontecer. Senão cria um paradoxo. É isso que ele não quer. Não pode ser criado um paradoxo. As coisas têm que acontecer como está escrito que está acontecendo. É só isso. Tá? Mas ele disse, né, que ele falou que aquilo ali é o que eu estava buscando. Era uma prova do que realmente a possibilidade de viajar no tempo funciona. Na hora eu não tinha entendido muito bem. Mas aí o que aconteceu? Aí passou no dia seguinte que eu fui para a academia fechou. Eu, minha filha falou, já tinha pago e tal, a academia fechou. Aí eu não entendi porque que fechou, estava lá fechada. Aí passou-se 1 ou 2 meses ela fechada, na academia. Né? Aí minha filha... Veja bem, esse foi depois que eu conversei, né, com Jesus, acredito. Aí se passou-se 2 meses. Depois nunca mais tive fenômeno nenhum. Depois nunca mais vi nada. Nem ele, não conversei com nada. Não via mais nada, não tinha mais sensação de nada. Depois, isso foi a última conversa e o último fato desses eventos. Só que, se passou 2 meses, aí daqui a pouco vem minha filha correndo me chamar. Pai, vem aqui correndo. O que foi, filha? Pai, você não vai acreditar. O que? Vem comigo. Aí o que? Vamos na academia. Aí eu fui na academia. Né? Lembre-se que tudo isso que eu passei, né, que eu fiquei triste e tal, eu conversei com a minha família. Porque eles falaram, eles viram que eu estava deprimido e triste. Falei, não, estou ficando doido. Eu vi a academia desse jeito. E vi isso, vi escritas, né, em hebraico antigo. E contei todos os detalhes. Assim como estou contando para vocês, eu contei para eles. Né? E muito mais, principalmente em relação à academia. Porque ali, naquele dia, foi muito recente. Então a minha memória estava muito boa. Então para determinar esses detalhes era muito mais fácil. A ponto da minha filha guardar cada detalhe. Quando se passou 2 meses, a minha filha me levou até a academia estava aberta. Aí quando eu entrei na academia, por eu ter detalhado, ela percebeu logo isso. Mas quando eu cheguei lá, eu concluí. Aquela academia era a academia que eu vi, que se transformou. Aí que eu comecei a entender a coisa. Na verdade, não é que eu estava ficando louco vendo um outro... O que eu vi era o futuro. Ele me fez enxergar o futuro. Os espelhos, as máquinas novas, tudo que eu tinha visto quando se transformou, era o que estava naquela academia. Eu vi aquilo. Isso foi assim surpreendente para mim. Aí eu entendi. Realmente, eu não sei como. O que ele me fez foi viajar no tempo. E disse que isso é possível. Porém, o que ele me deu a entender é que isso depende de uma tecnologia a qual eu pesquiso há muito tempo. E que isso é fundamental. Eu vou ser um pouco direto aqui, vou pular cortando muitas coisas, porque tem coisas que não posso dizer. O que está acontecendo, o que eu entendi, né? Ele fala de uma forma, porque ele não pode dar todas as dicas e falar direto, porque isso gera um paradoxo que vai destruir
eles lá no futuro. Acredito que esse Cristo é uma só pessoa que está viva no futuro. É isso que eu acredito. Entendeu? E ele não pode mexer no passado. É isso que ele evita, por isso que ele responde algumas coisas, fala, porque não pode ficar mexendo, bolindo no passado, porque isso vai influenciar lá. Mas o que é o EQM? Tá? O que eu entendi? O que é o EQM? O EQM, na verdade, é quando existem forças envolvidas com interesse que vai destruir, conscientemente ou não, destruirá a espécie. Espécie, né? Os humanos. Então eles vão destruir. E eles estão voltando para reconstruir. É o que vocês chamam de ressuscitar. Eles vão fazer com que a espécie volte. Entendeu? Mas isso é para salvar eles lá. E quem aqui contribuir merecerá de novo a vida. Né? E essa contribuição é baseada naqueles princípios que a gente conhece. Amor, paz, lidar bem com as pessoas, tratar ser humano. Algumas pessoas não são mais humanas. Isso deixou bem claro. Aparentemente são humanos, mas não são humanos. Tá? E a missão deles aí é não fazer a espécie humana prevalecer. E realmente a gente está num estágio que não vai. O que vai salvar isso são eles no futuro. É Cristo. Eles é que vão salvar. Eles é que vão salvar. Mas coisas têm que acontecer, porque por isso que ele diz, já está salvo. Porém, isso é feito em é difícil explicar, em dimensões tudo é uma dimensão paralela. Então cada um tem o seu período. Há momentos em que ele por si só, o fato da existência dele salvou. Tá? Mas há dimensões que tem que passar por isso. Senão elas não serão salvas. Há dimensões que podem ser e outras não. Porque elas são paralelas. É a mesma coisa, mas são paralelas. Né? Então há dimensões que aquilo que se cumpre acontece. E outras que não se cumpre, a destruição da espécie. O nosso caso, a nossa realidade, o nosso tempo, a gente tem que fazer as coisas para que venhamos manter a espécie de pé. É nisso que está a nossa chance de sobreviver a tudo. Entendeu? Mas tem outros detalhes que são colocados, é muito confuso, tem outros detalhes que não dá para falar. Não dá aqui o tempo nem a hora. Eu vou fazer um canal, vou dar um jeito de explicar isso para vocês, mas não vai dar aqui. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que aquilo que eu vi foi a projeção do futuro, para que eu entendesse que a possibilidade de viagem no tempo é possível. Né? Ele deixou muito claro, ele falou, tu acha que como que existem os profetas? E os profetas também foram jogados ao futuro. Eles não entenderam muito bem o que eles estavam vendo, assim como eu também não entendia muito bem o que eu via. Mas eu fui jogado a um futuro muito distante como eles. Entendeu? Eles vão jogar no futuro da nossa época, e para eles poderem entender ou interpretar ou sequer explicar isso é complexo demais. O meu ainda ficou mais fácil porque foi uma coisa próxima, foi questão de meses, mas foi o suficiente para saber que eu estava sendo projetado para uma outra realidade de tempo. De tempo. Entendeu? E ele se agrada em mim, vamos dizer, né? A sua visão de não é que eu sou alguém perfeito, eu não sou perfeito, eu tenho o que vocês chamam de pecado espalhado para todo quanto é lado, eu já fiz um monte de besteira, né? Lógico, não em graus tão grandes como alguns, né? Matam, roubam, não isso, mas eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas ele viu graça em mim pelo fato de eu me interessar por alguma coisa que é o projeto, que na verdade, tá? As pessoas elas são programadas para realizar esse evento sem ter certeza disso. Elas não podem ter. Existem várias razões para a gente não se lembrar ou não ter certeza do que está fazendo. A gente tem que ser levado pelo instinto daquilo que nós somos. Tá? E o inimigo ou a força inimiga que tenta eliminar, né, a espécie, tá? Essa força, ela faz alteração no tempo e no espaço. Então aí surge a EQM. Por exemplo, você é uma pessoa muito especial, né, para amanhã, para o futuro. Amanhã você vai ser uma pessoa, você é uma médica que consegue descobrir a cura do câncer. Né? Se no futuro todo mundo vai morrer de câncer, então só que tem que ter alguém para curar isso aí. Então tem essa pessoa que descobre o medicamento que vai conseguir a cura do câncer. Só que as forças que não querem isso, as forças contrárias à espécie, eles
vão fazer o quê? Ele vem aqui e mata tua mãe. Se matou tua mãe, tu não nasce. Isso é o paradoxo. Então, o EQM é isso aí. Por que que a pessoa, naquele momento, ela não poderia falecer? Ela não poderia morrer? Então eles vêm aqui e consertam isso. Ao tentar matá-las, antes do tempo, ou fora do tempo, ele vem aqui e conserta isso. E a pessoa não morre. Porém, ela acaba sendo espectadora dos próprios eventos, porque ela está num determinado ponto no tempo e no espaço. Porque é preciso isso. Depois isso vai ser explicado. De início é meio confuso. Para alguns serão confuso. Tá? Mas o segredo está aí. É no domínio do tempo e do espaço. É a única coisa que vai salvar a espécie. Ele explica muito bem pelo que tem a ver. Isso tem tudo a ver com o que vocês chamam de aquecimento global. Tá? Tem tudo a ver com isso. Está tudo ligado. Tá? É um ciclo que sempre aconteceu e não aconteceu. Aconteceu com os egípcios, aconteceu com várias civilizações. Isso vai acontecer de novo. Isso acontece em tantos tempos. Ou a espécie se prepara para isso, ou ela pega de surpresa. Nós vamos ser pegos de surpresa. Não seremos, porque o Evangelho é a explicação. Se bem que existe pirâmides, todos tentaram deixar o recado. Mas o mundo tenta esconder isso de você. O mundo não ama. Então não ame o mundo. O mundo não ama a espécie humana. Então a espécie humana não deve amar o mundo. Temos que ter cuidado com o que está acontecendo. Tá? Mas a mim foi dado o segredo. Agora, só os espertos é que vão poder entender e escapar. Não é que eles vão escapar. O que tiver que acontecer vai acontecer. Ninguém vai mudar. Não tem como mudar. O que está previsto há de acontecer. A diferença é que se você, né, estiver consciente, estiver no caminho certo, você será agraciado, aí é a graça divina, será agraciado pelo que você faz, pelo que você mantém, pelo que você segue, e será escolhido para ter a possibilidade de viver e realizar aquilo que você quer. Pois seremos eternos, porque o domínio da ciência e tecnologia é acima do que você possa imaginar, lá no futuro. Entendeu? Então aqui existe uma batalha, né? Cada um com as suas armas. A minha arma é conhecer essa tecnologia, essa possibilidade de entender como se propaga no tempo e no espaço. Isso ele me chama de chave. Eu sou a chave e abro e fecho as portas. E abrirei as portas para que ele venha. Não sei se você está entendendo. Tá? Honra e glória dada a ele, é ele. Mas eu conheço o segredo de abrir as portas. O abrir as portas são portas dimensionais. Ele está numa outra dimensão. Que nós chamamos de céu, de anjo. Isso não importa. São só termos. São só formas de falar, maneira de se explicar. Tá? Mas a coisa é baseada em tudo que a gente tem. Conhecimento de natureza, conhecimento de ciência, vida, dimensões, espaço, tempo, relativo a tudo que a gente tem a ver com a percepção e com o movimento de tempo e espaço. Tá? Isso aí futuramente vai ser explicado. Né? Conversei muito, mas também não posso dizer tudo e tenho que executar o que posso. O que ele não está dizendo que eu vou conseguir, porque eu sei a complexidade. Tem 7 iguais a mim. Um dos 7 vai conseguir. Se não conseguir, dá Deus a essa espécie dentro dessa dimensão. A espécie desaparece. Entendeu? Mas eu acredito que não. Então, se eu for abatido pelo sistema, pelo inimigo, ou seja lá o que for, talvez a minha queda não foi por acaso, né? Entendeu? Eu não lembro de nada, eu não sei, né? Porque alguma coisa impediu que esse processo acontecesse, porque não era a hora. Eles é que determinam a hora, né? E não é para todos. Todas as pessoas que sofrem essa questão da EQM, elas estão aqui por um propósito. Eles são os guerreiros que eles não sabem que são, porque eles não podem saber. O grande segredo, tanto do inimigo quanto para o nosso mocinho, é eles não terem a certeza do que está acontecendo, né? Você acredita no mal? Acredita, mas você não sabe quem é. Você não sabe de onde vem. Você não sabe como é. Então, para que ninguém saiba, essas coisas têm que estar em oculto até para aqueles que guerrilham. Porque eles vão guerrilhar de uma outra forma. Existe uma outra programação, né? Essas coisas não têm que ser ditas. Elas apenas têm que ser executadas.
né? Você não precisa conhecer totalmente isso. É igual a pessoa que constrói o carro. Dentro da construção do carro tem um engenheiro que projeta, tem um mecânico que aperta as peças, tem um pintor, mas nem todos fazem tudo ao mesmo tempo, né? Cada um conhece a sua parte, cada um basta fazer a sua parte, né? Mas o que está à nossa volta impede da gente fazer a nossa parte, muda nossos conceitos, nos distrai. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo, né? Mas eu vou dar o máximo meu para contribuir. E espero que eu seja a pessoa certa. Mas vai depender de vocês. Tá ok? Então eu entendi que o EQM. Isso foi muito claro para mim. Se as pessoas estão dizendo que eu sou louco, eu sou maluco, eu não tô nem aí. O que as pessoas têm que fazer? Elas não têm que ficar se questionando, perguntando, ou analisando se eu estou falando a verdade ou não. Elas não têm que fazer isso. Elas têm que pegar o conteúdo que eu tenho e realizá-lo. É só isso. Eu sei fazer? Sei. Então como é que é? Eu falo, é assim, 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 assado. Faça! As respostas serão dadas aí. Agora, se olhar para um homem, do que eu estou falando, não vai porque vocês foram preparados para isso. Vocês foram preparados para não acreditar nem em Cristo. Se ele vir hoje aqui, vocês vão crucificá-lo pior ainda. Porque vocês foram preparados para isso. O seu papel não é questionar quem é o que é. É entender o que está no Evangelho e o seu espírito se conectar com aquilo que você percebe. Não adianta você chegar para uma pessoa que nunca viu Cristo, que nunca foi para uma igreja e falar que ele é o Cristo. Não vai. Mas agora as pessoas que conhecem o Evangelho vão saber Cristo porque sabem como ele agiu. O que ele faz, o que ele fez, ele fará. Esse é o segredo. Se olharem para mim, vocês vão achar que sou um maluco. Ele foi crucificado porque ele era considerado um maluco. Entendeu? Mas olha as obras que foram feitas. Olha o nome dele, como é que perpetuou. Olha quantas coisas ele mudou na sua história. Mas também só acredito, entendem isso, quem fez parte dessa história, quem agiu em vez de ouvir. Não basta você ouvir a Bíblia, você tem que viver lá. Tem que fazer, tem que executá-la. Assim como o que eu estou falando, você tem que executar. Você não tem que ficar achando que vai acreditar. Eu sou aquele que é maluco. Tá falando besteira. É doido. Não tem que ficar falando isso. A partir do momento que eu dizer faça isso, faça. Aí vocês vão esquecer de mim, mas verão as coisas acontecerem. Mas isso só será dito na hora e no momento certo. É só isso que eu quero que vocês entendam. É só isso. Não olhem o Alexandre. Olhem o espírito que há nele. Da onde vem e por que aqui está para fazer. Porque se você olhar Alexandre, vai ver um cara que cometeu um monte de erros, pecados, um monte de besteira, era ateu. É isso que você vai ver. Vai ver um cara que não é um físico falando de física. Né? Se bem que ainda não comecei a falar de física. Haverá um momento para isso. Então os físicos têm que me ouvir. Ou alguém que queira fazer essa mudança tem que me ouvir. Entendeu? Porque falar é uma coisa, mostrar é outra. E eu vou mostrar na hora certa, no momento certo. Então o que eu quero que vocês entendam é isso. Quando há o EQM em algum lugar, é porque estão dando a possibilidade daquela pessoa viver de novo. Ela provavelmente morreu. Ela foi ressuscitada. As pessoas não sabem o que é isso. Foi ressuscitada. Ela foi escolhida para viver eternamente e executar sua missão aqui. Todos nós que passamos por isso temos uma missão. E se alguma coisa tentar bloquear essa missão, eles virão aqui até que a gente cumpra ela. Eu viverei até o último instante para cumprir a minha missão. Né? Necessária. Minha voz está aqui, eu estou com a minha consciência. Os médicos falam, como é que você caiu de uma altura dessa com 50 anos e você consegue falar, lembrar de coisas, você lembra até do que você viu lá, não sei o que. Você está aí, eu estou aqui, não quebrei um osso. Caí de uma altura imensa, cara. No meio do concreto. De cabeça, sem equipamento, sem nada, estou aqui. Por quê? Porque é necessário eu falar, é necessário eu lembrar do que eu fiz desde criança, é necessário eu dar noção daquilo que eu... É preciso tudo isso aqui, senão eu não teria. Como qualquer pessoa normal teria morrido. Porque é necessário dessas ferramentas. Entendeu? Então preste sempre atenção nisso. Muitas pessoas que fazem aquilo, eles têm um propósito grande. Nem eles sabem, mas eles têm que tentar descobrir. Alguns descobrirão, outros não. E eles enviarão outros. Eu enviei esse. Esse lembrou? Esse cumpriu? Não. Envia outro. Mas essas pessoas, todos vão conseguir fazer o que precisa fazer. Mas
Eles estão aqui para realizar isso. Tá ok? É difícil entender? É complexo? Lógico que é. Tá? Sou o dono da verdade? Claro que não. Não sou o dono da verdade. Tá? Mas eu tenho a possibilidade de mostrar. O que vocês têm que fazer são sempre captar coisas. O que é viver? Tá? O que é viver? Viver é perceber. É perceber, é notar e baseado no raciocínio, né, você usar o seu raciocínio para poder analisar o que está à sua volta. Tá? Lembre-se, precisamos do conhecimento, sim, da razão. Não deixe que só os sentimentos cuidem de você, dominem você. Tá? Os sentimentos falam mais alto, porque a gente se prende ao coração e foge à razão. Tá? Então a gente tem que estar com o espírito preparado para analisar isso. Tá? Virá. A solução virá a partir do momento que vocês queiram. Busquem isso com todas as forças. Analise isso com todas as forças. Empregue todas as forças nisso. Entendeu? Busque. Né? Observe, analise, veja. Enxergue o espírito que há no indivíduo. O espírito que há nele. Não os desejos da carne. Entendeu? Não só a vontade daquilo que é propício a este mundo. Este mundo não é agradável. É uma cópia do que está por vir. Mas o que está por vir é muito maravilhoso e muito belo. Tá ok? Bom, eu vou tentar um jeito de... Eu estou me preparando para isso. Isso faz parte da minha rotina ou do meu propósito, né? Do meu caminho. Entregar essas coisas para você. Né? Para vocês. Uns talvez sigam, uns talvez façam, né? Muitos vão ignorar, né? Porque elas querem aquilo que o mundo oferece para elas, que o mundo seja encantado, mágico, né? E que tudo vem de graça para todo mundo. Não, você tem que buscar o que você quer. Quer a vida eterna? Busca a vida eterna. Quer a paz? Busca a paz. Quer a alegria? Busca a alegria. Entendeu? Agora você tem que ver onde ela está. Né? Isso você sente. Se o que eu estou te falando faz com que seu coração trema, né? Faça com que você questione, né? E se? Quando você fala e se, vai naquela direção. Vai naquela direção. Esse é um dos pontos principais para que você chegue a um lugar. E se? Né? Ah, Cristo deu a sua vida pelos homens, ele morreu, Cristo existiu. Se você não perguntar em seu coração, e se? Acabou. Porque você não viu isso, você não estava lá. Você, eu não vi, eu não sei, acabou. Não. As pessoas de Deus, elas sempre fazem essa pergunta. E se? O que não quer dizer que ela vai naquela direção. Mas e se essa direção for a certa? Ele vai buscar aquilo com todas as forças, para entender se aquele é o caminho. E vai trilhar. Às vezes vai trilhar, às vezes vai cair, vai voltar. Mas ele vai trilhar. A partir do momento que há dúvida, todas as dúvidas têm que ser solucionadas. Elas têm que deixar de ser dúvida. E se? Você tem que solucionar isso. Entendeu? Então, eu acho que já falei demais. Tá? Eu acho que eu já deixei aí o necessário para que vocês percebam que há um mundo diferente. Pode ser espiritual, dimensional, isso são apenas termos. A questão é, esse mundo existe. O que ele é, não temos precisão 100% do que é. Podemos chegar lá? Acredito que sim, e acredito que tem a receita. Tá? Me procurem, me caçem, eu tenho essa receita. Entendeu? Essa receita é esse caminho. E foi mostrado a mim que eu tenho essa receita, ele quer que eu dê a vocês. Agora, como eu vou fazer isso é que eu não sei muito bem, e preciso me organizar para que vocês me ajudem até poder ajudá-lo. Sem vocês, eu nada sou. Se eu nada sou, nada pode ser feito. Tá? Só Cristo pode fazer, mas Ele faz em mim, Ele faz em você, Ele faz em tudo que está à sua volta. Se vocês não quererem, Ele nada poderá fazer. É isso que a gente tem que ver. Tá? Eu não sou a solução é Ele. Porque se não fosse Ele vir até mim, eu não estaria aqui falando isso. Eu não estaria tentando fazer o que fiz. Eu não teria certeza do que está acontecendo. Ele veio até mim. E Ele virá até vocês também. Ele irá. Desde que vocês queiram de coração e de vontade. Tá? Primeiro,
ter a fé. Sem a fé, nada poderá ser feito. A fé é acreditar naquilo que virá. Tá ok? Um abraço, gente. Um beijão. Mais uma vez aqui, Alexandre Rosa. Só o que eu posso dizer para vocês é que eu os amo, né? E amo a espécie humana. E vou lutar até o fim por ela. Tá ok? Um abraço.